A paz do Senhor. Hoje a mensagem é vencendo os mensageiros de Satanás, amém? Há um tempo atrás eu frequentava uma igreja bem pequenininha e tinha uma irmã que ela vivia chorando e ela falava que a filha dela estava sofrendo muito por causa do marido. O marido era ruim, humilhava ela e ela sofria muito. E o pior é que essa irmã vivia junto com eles e via a filha sofrendo. A gente orava na igreja por ela e falava, traz sua filha aqui. Mas a filha dela nunca foi para a igreja. E, passando alguns meses, aconteceu aquilo que a gente jamais imaginou que poderia ter acontecido. A filha dela arrumou uma arma e atirou na cabeça e estourou os miolos. Não suportou tanta dor. Eu estou falando isso, irmãos, porque a gente não pode deixar que pessoas nos atormentem tanto a ponto de chegar a se matar. Isso é o último estado. A pessoa que tem Jesus, a pessoa que lê a Bíblia, né, ela sabe que ela pode resistir esses mensageiros de Satanás. Porque essas pessoas que infernizam umas às outras, elas são mensageiros de Satanás. Até Paulo passou por isso. Você acredita? Paulo, ele fala desses mensageiros de Satanás lá em 2 Coríntios 12, né? Ele fala que ele recebeu esse mensageiro de Satanás na vida dele porque ele teve muitas revelações. Ele foi até o terceiro céu, no paraíso. Ele não sabe como foi, se foi em sonho, como é que foi. Ele fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele não sabe se foi no corpo, não sei se foi fora do corpo. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele chegou lá, ele ouviu palavras inefáveis. E ele teve o quê? Excelentes revelações. Então, para ele não ficar orgulhoso, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear, a fim de ele não se exaltar. Então, existia alguém. Muitos falam que é doença, mas não é doença, porque se você continuar lendo os versículos, você vai ver que não é doença. Paulo, de maneira nenhuma, fala em doença. Ele fala que é mensageiro, é algo que incomodava ele muito, porque ele fala assim, ele começou a ter prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então, esse mensageiro de Satanás causava fraqueza, injúria, necessidade, perseguição e angústia nele. E ele rogou 3 vezes a Deus para que tirasse desviasse essa pessoa da vida dele, mas Deus falou para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele começou a ser, ele falou, de boa vontade, então, né? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então ele percebeu, né, que nessas horas, buscando o consolo de Deus, a gente se fortalece. Quantas foram as vezes que eu passei por isso também? Sim, eu passei por isso. Sabe aquelas partes da vida da gente que a gente conhece alguém, né? E ela é maravilhosa, de repente a pessoa muda completamente e você fica perplexo, né? Até Paulo falou assim, nós somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então a gente fica perplexo, mas o que está acontecendo, né? Essa pessoa era uma maravilha, era um amor, me tratava tão bem, agora está me ameaçando, não para de me ameaçar. Já passei por isso. E o que a gente faz? A gente vai brigar com a pessoa? A gente vai se ficar chorando? Não, a gente vai buscar o Senhor, que nem Paulo falou, né? Buscar o Senhor para se fortalecer. Ele vem nas nossas fraquezas, né? Deus vem e habita em nós, o poder dele habita em nós e a gente fica forte. Lá no cântico em Romanos, né? No cântico de vitória, né? No cântico de vitória de Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Cristo.
de Deus que está em Cristo Jesus na lei. Se você ler lá a lista, não tem doença, não tem doença. A lista das coisas que tentam nos separar do amor de Deus são tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados, potestade, presente e por vir, altura, profundidade, alguma criatura. Tudo isso tenta o quê? Nos separar do amor de Cristo. Mas a gente vai atrás do amor de Cristo. Porque a gente conhece que Cristo nos ama, é Ele que nos consola, né? E Ele termina falando assim, né? Que nada pode nos separar, né? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é um cântico de vitória, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?